Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje com o capítulo 41 de Ezequiel. E esse capítulo é uma continuidade, do capítulo anterior, onde ele estava descrevendo como seria a construção do novo santuário. Como esse santuário foi reconstruído pelos adoquistas, mas eles não foram feitos de acordo com essa profecia, eles não foram feitos de acordo com essas medidas que o Ezequiel aqui está dando. Por isso, acredita-se que, na verdade, esse seria a moldura ou seria a medida do terceiro templo. Vocês sabem que o segundo templo já foi destruído também e que agora os judeus estão pensando em reconstruir o templo de novo, o templo de Salomão. E nessa reconstrução, provavelmente, é possível que eles vão obedecer essas medidas aqui que o Ezequiel está sugerindo, que foi a medida que Deus deu para ele. Mas para nós que conhecemos ao Senhor, para nós que já estamos caminhando com Jesus, já temos o entendimento de que esse templo aqui, na verdade, é espiritual. Então, nós cremos sim, que provavelmente esse templo vai ser reconstruído. Os judeus já estão muito empenhados nisso, mas nós entendemos que esse templo, como eu falei ontem, está sendo construído dentro de nós. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse capítulo, porque eu pedi ao Senhor, eu quero entender, por que o Senhor está colocando agora com mais detalhes, como eu falei ontem, que Deus é muito detalhista, mas aqui Ele vai dar mais e mais detalhes ainda. E eu tentei entender o lado espiritual desses detalhes. E uma coisa que o Senhor me chamou a atenção foi com relação à medida do santuário interno. Porque aqui, até então, ele estava falando do externo daquela construção. Mas agora não, agora ele está dentro do santuário e ele vai medir o santuário interno, o externo e o interno. Está dentro do templo já. E ele diz assim: depois o homem, aquele homem de bronze do capítulo anterior, me levou ao santuário externo. E ele mediu os batentes, a largura dos batentes, que era de 3 metros de cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura. Depois, se você for ver, no outro, ele passa para o pátio interno. Ele mede os batentes, cada um também tinha 1 metro de largura. Veja bem, os batentes da externa tinham 3 metros. Os batentes do santuário interno já tinha 1 metro só. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes em cada lado tinham 3 metros de largura. Veja bem que a entrada do outro, do externo, tinha 5 metros e a do interno tinha só 3 metros. O que isso fala pra gente? O que isso sugere para nós, que lemos isso daqui, mas com uma visão espiritual? Significa que quanto mais você vai se aproximando do Santo dos Santos, do santuário, do lugar santíssimo, onde o Senhor habita, vai ficando mais estreito. E isso está muito claro aqui nesse capítulo. Não estava tão claro no outro, embora eu já tenha falado sobre isso. Mas aqui eu fiquei olhando as medidas, eu falei, olha, você vai entrando no santuário do Senhor, do externo para o interno, a coisa estreita. Sabe por quê? Significa que menos pessoas chegarão até esse lugar, que é o lugar do Santíssimo, o lugar da habitação do Senhor, o lugar onde o Espírito Santo habita. Que, como eu falei ontem, nós somos corpo, alma e espírito, que é pátio exterior, pátio interior e santo dos santos. Mas agora, para você ter acesso a esse terceiro lugar, que é onde habita o Espírito de Deus, junto com o seu Espírito, que é o santuário do Altíssimo, que é o Santo dos Santos, as portas vão ficando mais estreitas. Por isso,
nós precisamos estar muito atentos e sempre sabendo que o caminho é estreito, mas que o prêmio, que a nossa coroa, a nossa vida em Cristo é apertada, mas é muito mais gloriosa, é muito mais linda, é muito mais cheia de presentes, é muito mais cheia de paz, é muito mais cheia de satisfação. Nós, os que vamos nos aproximando do altar do Senhor, vamos perdendo o nosso olhar para as coisas do mundo, para as coisas passageiras, para as coisas que vão embora, que a ferrugem vai comer. Nós vamos perdendo porque nós estamos... Agora as paredes são mais largas e essas paredes, elas nos impedem de olhar para o que está lá fora. A parede vai ficando muito larga e você não vai tendo mais o desejo de olhar para as coisas que ficaram para trás. Você quer caminhar para frente, você quer caminhar em direção ao Espírito Santo, em direção ao Santíssimo, em direção a esse lugar maravilhoso que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, se você continua vendo aqui as medidas, né? Parece uma coisa meio sem sentido, meio que coisa, né, mais louca, mas cada centímetro aqui tem uma explicação. São as paredes que Deus está construindo no seu coração, bem largas, bem profundas, bem amparadas para te proteger, para proteger o seu olhar, de olhar para as coisas desse mundo, e você está cada dia mais atento às coisas do Senhor. Olha que lindo, né? Ele vai falar dos quartos laterais. Olha, ele já viu, gente, a construção é um prédio. Naquele tempo isso não era muito comum, até hoje, né? Quando que as pessoas começaram a construir prédios uma em cima das outras, né? E ele falou, os quartos eram sobrepostos um ao outro, eles ficavam em 3 andares, havendo 30 quartos em cada andar. Saliências haviam em torno das paredes do templo para servirem de pontos de apoio. O Senhor, à medida que você vai subindo nos quartos, Ele vai te dando pontos de apoio, para você não se perder, para você não olhar para trás. Eu acho tudo isso muito lindo. Apoio para os quartos laterais para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes em torno do templo eram mais largas em cada andar superior. O que isso significa? Que à medida que você sobe os andares, que você vai crescendo na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, você vai ficando mais protegido, porque as paredes são mais grossas, as paredes são mais largas. Olha aqui, as paredes eram mais largas em cada andar superior. É lógico que isso tem também um sentido físico, né? Porque você vai precisar, à medida que você vai colocando mais andares, você precisa de apoio maior, mas as paredes ficando mais largas a cada andar que você sobe, você entende que você vai ficando mais protegido à medida que você vai avançando nas coisas de Deus. Eu acho muito lindo. Então, os quartos ficavam mais largos à medida que se subia, ou seja, você vai se alargando no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Você vai criando asas, e você vai, à medida que você sobe, e diz assim, a parede dos quartos laterais era de 2,5 metros. Você imagina uma parede de 2,5 metros de espessura? A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais. Havia entrada do templo para o lado oeste, que media 35 metros. E aí ele vai contando, né, a largura do pátio do templo, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. E ele vai dando essas medidas, né? E ele vai falar das soleiras, das janelas estreitas, as galerias em volta dos 3, tudo que estava do lado de fora, inclusive a soleira, foi revestido de madeira. Tudo que ficava do lado de fora
foi revestido de madeira, porque a madeira representa a cruz. E essa madeira é que nos protege do lado de fora, que é o mundo ao nosso redor. O piso, a parede, até as últimas janelas, até a altura das janelas, e as janelas estavam revestidas. E olha que eu gostei aqui no 15, diz assim: havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Você lembra dos querubins que guardavam o jardim do Éden? Lembra? São esses querubins que estão aqui, ó, nos guardando, nos protegendo. As tamareiras são sinal de fertilidade, porque nós temos que ser férteis no reino do Senhor. Nós temos que gerar no reino do Senhor, gerar vidas, gerar pessoas salvas. Nós temos que ser essas tamareiras. Olha que coisa linda, né? Cada querubim tinha 2 rostos. Estranho, né? Porque lá no começo da visão do Ezequiel, os animais tinham 4 rostos, aqueles só tinham 2. O que significa para mim, né? Que aqueles 2 outros animais já foram vencidos na cruz do Calvário, porque significavam reinos. Lembra que a gente deu uma pincelada para aqueles 4 animais, né? Cada um tinha uma qualidade, cada um tinha, mas aqui restaram 2. E esses 2 rostos eram de um leão de um lado e de um homem. Sabe quem é o homem? E sabe quem é o leão? Você sabe, né, que é o Senhor Jesus, né? Então é o que restou, essa figura de Jesus no homem e no leão da tribo de Judá. E ele diz, e mais as tamareiras, né? O rosto do homem estava virado para a tamareira de um dos outros lados, e o rosto do leão virado para a tamareira do outro lado. Amém? Estavam em relevo ao redor de todo o templo, né? E ao redor desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e tamareiras. Querubins e tamareiras. Significa muita proteção para você, esses querubins, e muita fertilidade no reino do Senhor. O reino do Senhor está crescendo na terra, o reino do Senhor está sendo expandido para os 4 cantos da terra. Por isso as portas do templo vêm do norte, vêm do sul, vêm do leste, vêm do oeste, porque de todos os 4 cantos da terra o Senhor tem reunido o seu povo, o Senhor tem chamado o seu povo para habitarem no seu templo, protegidos e amparados pelos querubins. Aleluia! Tanto o santuário externo quanto o lugar santíssimo tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas para cada porta. Aleluia! E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais havia janelas estreitas, com tamareiras em relevo de cada lado. Os 4 laterais do templo também tinham saliências. Vamos aguardar, né, a construção do templo, do 3º templo, para eles que estão lá esperando o Messias. Mas nós sabemos que, na verdade, quem vai tentar sentar nesse templo é o anticristo. Mas acabará que eles vão reconhecer que o verdadeiro Messias já havia passado pela porta que hoje está fechada. Quando nós chegarmos lá em Ezequiel 44, nós vamos ver a porta que foi fechada, que está fechada até hoje, né? Porque depois eu conto por quê. Amém? E é muito interessante, né, a gente entender isso daqui, a gente conseguir ler isso aqui com esses olhos espirituais, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Amém? Amanhã nós continuamos, porque, como eu falei, Ezequiel daqui para frente é só reconstrução, é só bênção, é só um novo tempo, um novo templo sendo construído em nós. Amém? Que para você, que na sua vida, Deus construa um novo templo e um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço e até amanhã.